Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus diários secretos! Estamos começando mais um programa Rolê CL da manhã desta segunda-feira. Estou com o retorno aberto no meu ouvido, ouvindo a tosse de alguém. Agora sim não estou mais. Estamos começando o nosso programa deste dia 4 de março de 2024. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, ou o gênero que você achar melhor, para falar sobre os principais assuntos do dia, em especial o que está sendo comentado na internet, nas redes sociais. O nosso Rolê CL hoje falará muito sobre o Diário de Daniela. Não, você que é novinho não entendeu essa referência. O Diário do General Heleno, que foi encontrado na casa dele. Irmão. O cara anotando todos os detalhes de uma possível minuta golpista. Não sabemos muito bem o que é ainda aquele conteúdo, mas falaremos sobre isso hoje. Falaremos sobre o depoimento de Freire Gomes. Ele ficou 8 horas falando na Polícia Federal, saiu 2 horas da manhã de lá, respondeu mais de 300 perguntas dos policiais e não se sabe muito sobre o depoimento, está sendo guardado às 7 chaves, mas ele falou bastante, viu? Será que complicou o Bolsonaro? Vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. E também vamos falar bastante sobre um evento do Willy Wonka na Escócia que movimentou a internet na última semana. Meu Deus do céu. Estes são Estamos alguns lascados. dos temas que falar, vamos falar sobre a reforma na casa do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um sítio de Atibaia para chamar de seu. Falaremos sobre isso também no programa de hoje com vocês aqui. Daqui a pouco eu leio os chats. E quem está aqui comigo, como todos os dias, é Guilherme Bessa. Bom dia, Guizinho. Tudo bem com você? Bom dia, Willy. Tudo bem? Uma correntinha sem nova, foco. chavoso você. Tá sem foco sua câmera. Vou fazer aqui ao vivo na hora. Olha lá. Tranquilo. Olha lá. Tá Então, bem bom feito. dia a todos, bom dia pessoal. Ó, eu falei Continua que sem eu não ia falar do dia hoje. Calma aí, vou acertando aqui. Beleza, tranquilo. Ó, aí, Vai no seu acertei. tempo. Acertei. Eu não ia falar que dia que é hoje, mas eu fui olhar que dia que é hoje e olha só a gordofobia implícita aí, ó. Que hoje é dia de São Casimiro. Só que hoje também é dia mundial da obesidade. Que isso? E aí? Fizeram homenagem, eu acho. Pô, que isso? Achei mancado. Enfim, Achei pra quem bacana. diz que eu sou o Casimiro do ICL, tá aí. Dia de São Casimiro e dia mundial da obesidade e da prevenção da obesidade. Em talento e tamanho, você é o Casemiro do ICL, Guilherme Em Bessa. dinheiro, Em dinheiro, nem tanto. sim. Mas é isso aí, vamos lá, obrigado, Gui, nossa equipe toda lá, Gabriel Vento, Laura Couto, o nosso Vitinho, todos e todas, e ele, que está lá em Brasólia para falar conosco, ele que tem diário. Você tem diários secretos, Guga Noblar? Eu nunca tive diarinhos, nunca fui esse de ter agenda, de ter diário, inclusive por isso que eu acho que eu já cheguei atrasado a vários compromissos também. Eu não tenho esse hábito, não. Você não tem, mas ele tem. Vamos para o nosso Pegando Fogo para começar o programa. Um dia, Guga Noblar, os historiadores se debruçarão sobre o quão fácil foi o trabalho da Polícia Federal e dos investigadores da Justiça em punir os golpistas no Brasil, visto que nunca antes na história desse país, como disse um amigo meu, os golpistas deixaram tantas provas contra si mesmos. Estamos falando agora dele mesmo, do General Heleno, o minúsculo, o ex-ministro do GSI do Bolsonaro. Na casa dele, a PF encontrou uma agendinha de uso pessoal e nessa agenda havia um compilado de anotações como um passo a passo, um roteirinho, né, uma minutinha, para unir o Ministério da Justiça, a AGU e o presidente, na época o Bolsonaro, para prender delegados e impedir que a polícia cumprisse Só isso. decisões de juízes. No roteiro do Diário do Heleno, Guga, e vocês que estão assistindo o Rolê Sério, tinha só isso aqui. O ministro da Justiça identificaria uma linha de atuação para a PF, a AGU apontaria se a decisão judicial é legal ou ilegal, e se fosse, obviamente, em favor do Bolsonaro... essas aí são as páginas do Diarinho do Heleno. A AGU ia apontar se fosse legal ou ilegal, claro, né? Se fosse ilegal a favor do Bolsonaro, ele ia topar numa boa.
e o presidente da República daria força à nova regra que previa prender em flagrante um delegado que se dispusesse a cumprir uma ordem judicial da AGU. Também encontraram na casa do Heleno 2 documentos com o título "Chegou a hora de salvar o Brasil" e "General Heleno, anotações sobre pretensas fraudes em urnas eletrônicas". Tem um outro assunto muito importante nessa história, mas eu quero ouvir você primeiro, Guga, sobre o diário do General Heleno, né? O general que escrevia diário. Já imaginou o Heleno de pijaminha sentado na cama de pantufinha escrevendo tudo no diário? "Acho que devemos prender delegados". Você já imaginou? Hoje é o dia. Fofura? Olha que coisa louca, né? Esse que é tido como o número 1 do Exército, ele que passou em primeiro lugar em várias promoções aí que o Exército fez, é o inteligentão, é o cara do Exército. E aí a gente vê, né, que ele se entrega assim como aqueles golpistas que se gravaram destruindo Brasília. Tem o General Heleno fazendo um diarinho ali e colocando a digital dele no golpe. E aí a gente vê até onde ia, né, essa tentativa de golpe. Eles não tinham freios, queriam prender inclusive delegados. No fim das contas, o Ministério da Justiça é que ia dar uma linha de atuação à PF, ou seja, aquele Ministério da Justiça na mão de Anderson Torres, outro notório golpista, aparelhadíssimo, portanto, pelo Jair Bolsonaro, é que decidiria a linha de investigação da PF. Daí já não partiria mais nada contra os bolsonaros, é claro. E aí depois a AGU teria que dizer se aquilo vale ou não. Se a AGU invalidasse aquela ação ou aquele pedido de prisão que partisse de um juiz, a polícia não poderia cumprir. Se cumprisse, estariam passíveis de parar no xilindró. Olha só que coisa, ainda querem dizer que isso não era golpe, ainda querem fingir que estavam buscando um meio de seguir a Constituição e de preservar o Bolsonaro. Esse sim, esse sofreu um golpe do STF, da Justiça, do Xandão. Olha que coisa louca. Aí a gente vê um monte de provas, a gente tem uma inundação de provas, de vídeos, de conversas que provam que o Bolsonaro tentou dar o golpe, e mesmo assim ele ainda quer sair de vítima, mas agora, com o diário do General Heleno, vai ficando cada vez pior para esse aí, Jair Bolsonaro a caminho do xilindró. Agora, Guga, já imaginou a polícia, essa cena que eu vou contar para vocês agora, que também aconteceu, né, nessa busca e apreensão na casa do General Heleno. Já imaginaram? A polícia chegou na casa do Heleno e falou: "Não, peraí, gente, eu só preciso me trocar ali rapidinho que eu tô em roupas inadequadas para receber vocês". E aí o Heleno foi pro quarto trocar de roupa e de repente o Heleno voltou do quarto com um volume estranho. E esse pacotão aí? Com um pacotão, Guga. Aí, eu já Opa. imaginei o policial perguntando pra ele: "General, o senhor tem tanto tesão assim na polícia ou tem alguma coisa malocada no seu bolso?" E aí, foram ver o que tinha no bolso do Heleno. Tinha o que no bolso do Heleno, Guga? R$1.400 que o Heleno tentou malocar no bolso. O pessoal pensa: ninguém vai notar um bolinho de dinheiro no meu bolso. Mas a polícia notou o dinheiro guardado na cueca do vovô. Pensaram: "Vovô, desse volumão aí, vovô, acho que não é a animação, eu acho que deve ser dinheiro, viu, vovô?" Pois é, a pipa do vovô não sobe mais. Tem Mas alguma a coisa conta estranha. bancária sobe. A conta não para, a conta não para. Pode mandar a foto da sua Um dos André. interesses Eu dessa turma apreciarei muito. em ajudar o Bolsonaro a permanecer no poder, obviamente, eram eles próprios permanecerem no poder, permanecerem na mamata, permanecerem faturando muito, que muitos ganharam, e muito no entorno ali do Jair Bolsonaro. Muita gente, entre os militares inclusive, não só o General Heleno, o Almir Garnier, o outro golpista, aquele da aeronáutica, que topou o golpe, porque quando o Jair Bolsonaro se reuniu com os comandantes das Forças Armadas, do Exército, Freire Gomes, disse não, e dizem até, né, saiu essa matéria no Valor Econômico, que ele teria ameaçado: "se insistir, vou ter que te prender". O da Aeronáutica só disse não, mas também não ameaçou prender. O da Marinha, o da Aeronáutica, é o Carlos Batista, né? O da Marinha, o Almir Garnier, foi o único que topou. E esse Almir Garnier é um dos que mais faturam junto ao governo Bolsonaro. Colocou a mulher aí em cargo indicado pelo Bolsonaro, e ele e a família dele faturam muito. Então é claro que a conta dessa turma golpista também subiu muito, mas
a pipa do vovô não sobe mais. Então, General Heleno se entregou. Aqui no nosso chat, obviamente, vocês adoram esse tipo de tema, né? Vocês são safados. O Gustavo Silva foi pego com o cossaco de fora. Antes fosse, você podia ter falado, não, isso aqui é só saco, gente. Mas não, era dinheiro. O Marcos Marmelo, não é uma berinjela, disse o general. O Robson falou saúde, vocês notam até que eu espirro nesse programa, vocês são foda. O Robson Mesh tá louco, papelão, viu? A Marina Guedes, esse pessoal tinha muita certeza da impunidade, por isso deixar tanta prova. E a Apps, querido diário, queria dar um golpe, mas vou ganhar uma cela. A Beta Maia, meu querido diário, hoje acordei assim, meio golpista. O General Heleno vai ter muito o que se explicar em relação a isso. E ele vai se explicar, será que ele vai explicar que nem ele se explicou na época tipo, da CPI? Você lembra como é que ele falou com a Foi. com a senadora? Vamos ver o vídeo, a gente tem o vídeo aí, só pra gente lembrar. Será que ele vai falar assim na PF? Com áudio de preferência dá pra ouvir, Vitinho, se você achar melhor. Se não, pode deixar assim mesmo, a gente faz leitura labial. A gente faz mímica. Assim, libras. Porque vai ter áudio vídeo ou não? Vocês acham que melhor não? O que ajuda muito a gente num programa de TV, né, gente? Ajuda muito o vídeo sem áudio. Obrigado, Vitinho. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Mas se o general... esse programa é foda. Se o General Heleno vai ter que se explicar, talvez uma pessoa que tenha prejudicado a vida do General Heleno, Guga, é o General Freire Gomes, general da reserva, que confirmou o papel de destaque do Bolsonaro na trama de golpe e disse ter presenciado reuniões em que a minuta de golpe foi discutida. A gente já trocou o tema, pode trocar o Ilustra, fiquem à vontade também. O militar comandou o Exército por quase 9 meses em 2022. Na sexta-feira, ele ficou mais de 8 horas, na verdade, na sede da PF. Ele saiu de lá 2 horas da manhã. Na PF tinha um roteiro com 80 perguntas, mas ele trouxe tanto detalhe, Guga, que foram mais de 300 perguntas para o general Freire Gomes. Não, já passou. O sigilo do conteúdo do depoimento é tão grande que nem a defesa pôde levar uma cópia. O que é que se sabe, Guga, que alguns dos nossos colegas da imprensa conseguiram apurar até agora? Que o Freire Gomes teria dito que os acampamentos nas portas dos quartéis pedindo intervenção militar não foram desmontados por ordem pessoal do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro atuou para que os acampamentos não fossem desmontados. Vale lembrar das mensagens também, né, foram vazadas entre o Braga Neto e o militar Ailton Barros, onde o Braga Neto chama o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, de cagão, ao saber que ele não participaria dessa tentativa de golpe. O Freire Gomes parece que o passarinho cantou lá na Polícia Federal, né, Guga? Pois é, ele fez o que todo militar que respeita a farda faria, porque o papel de um militar, obviamente, é dizer a verdade. Ele não pode querer manter o silêncio, se calar. Isso é coisa de criminoso. E apesar dele ter sido taxado de cagão pelo Braga Neto, que queria pressioná-lo a aderir ao golpe, o cagão, pelo jeito, é o Braga Neto, é o General Heleno, é o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, é o Teófilo, que era o que comandava lá as forças terrestres, porque esses generais se calaram. Esses sim estão se mostrando cagões. E o que foi apelidado de cagão foi lá e abriu o bico mesmo e fez o correto. E pelo menos dessa vez honrou a farda. A dúvida é um cagão ou é um herói, né? Ele não quis ficar do lado do golpe também por medo, sabendo que o golpe não daria certo, ou ele de fato conseguiu manter a posição dele, não abriu brecha para ser trocado por um golpista, não relatou ao STF as ameaças do Bolsonaro, porque o STF seria o principal alvo e isso poderia provocar a ruptura institucional que o Bolsonaro desejava. Então a gente tem que analisar isso, se ele foi um herói estratégico que ajudou, portanto, a evitar que o Exército aderisse ao golpe, e o Exército, obviamente, era o principal. Marinha e a Aeronáutica não dariam golpe, o que precisava era do Exército. Então a gente tem que entender isso, se ele foi um cagão ou se ele foi um herói, e pelo menos neste depoimento ele se comportou como alguém que está tentando limpar a imagem dele mesmo e cumprir com o papel de um militar de alta patente. Contou, delatou, caguetou Bolsonaro, 10 horas de depoimento.
Como você disse, De Luca apontou ele como responsável pelo acampamento golpista. A história da minuta do golpe ele confirmou. E só de confirmar uma reunião do Bolsonaro para convidar as Forças Armadas a aderirem a um golpe, ele acaba de enterrar o Bolsonaro de vez. Agora, Guga, é mais ou menos assim, né? Porque assim, ok, eu hoje falei de manhã lá no N1 que tem um mito do general legalista no Brasil, né? O general que defende a Constituição e tal. Ok, ele não participou da trama golpista, mais uma medalha para ele colocar aí no peito. Mas também não denunciou, né? Ele tá denunciando agora, então, que a casa caiu, né? O cara não denunciou. Ele vai ser punido também, porque ainda que ele não tenha ativamente participado, o cara fez o que a gente costuma chamar, até no Código lá no Código Militar também, a tal da prevaricação, né? O cara viu pessoas se juntando para cometer crime e não fez nada. Se ele fosse legalista, tinha que ter levantado a mesa e falar: irmão, vocês estão presos, aqui eu tô dando voz de prisão para todos vocês, e tô indo lá falar com a imprensa agora que vocês estão tentando dar um golpe de Estado. Não foi o meio que ele fez, né? Essa é a casa caiu, agora ele tá falando pelo menos, né? A gente não sabe qual foi a resposta neste ponto, que obviamente foi lhe perguntado. Por que você não denunciou a trama golpista? O seu papel não seria de prendê-los? Essa provavelmente foi uma das perguntas e a gente ainda não tem essa resposta, mas pelo menos o entorno do Freire Gomes tem dito à imprensa e tem criado essa narrativa, e a gente vai ver mais adiante se ela vai se confirmar ou não, de que ele não teria atuado porque era exatamente o que o Bolsonaro desejava. Ele poderia abrir uma brecha para ser trocado por um comandante golpista, e ele, contando ao STF, colocaria o STF em rota de colisão com o Bolsonaro, que era o que o Bolsonaro desejava, e poderia levar àquela ruptura institucional desejada pelo Bolsonaro. Essa narrativa que eu estou falando agora está sendo plantada na imprensa por gente no entorno do Freire Gomes há pelo menos um mês quase. A gente não sabe o que ele respondeu no depoimento de sexta, que durou de sexta até sábado, que acabou só 2 da madrugada. Mas, pelo menos, é o que ele tem tentado vazar para a imprensa, essa teoria de que ele, na verdade, agiu estrategicamente para evitar o golpe. E que se ele fizesse isso, ele daria o que o Bolsonaro queria, se ele simplesmente denunciasse ou tentasse prender o Bolsonaro. Essa pode ser a saída dele. Não sei se foi isso que ele disse, mas é isso que o entorno dele tem vazado para a imprensa. André Graziano. O nosso chefe tem repetido aqui, a Lourdes Poladian falou aqui: já sabem da nova novela do Manuel Carlos, é o Diário do Heleno, depois de tantas protagonistas mulheres, né, de tantas Helenas. Do Racionais também, né? Diário de um Heleno. Diário de um Heleno. Agora vai ter um Heleno para chamar de seu, né? As novelas do Manuel Carlos vai ter o Diário do Heleno. O Gustavo Silva, será que a prótese estava on? Vocês querem ficar no outro assunto ainda, né? Mas muita gente falando aqui ainda... Muito mais duro. Pode mandar a foto social. Ainda muita gente falando aqui. O Aline Gomes, os Gomes são fofoqueiros mesmo. Pode me perguntar que eu falo. O Freire Gomes, da sua família aí, também falou mais que o homem da cobra. Então, vamos ver o que falou o general Freire Gomes lá no depoimento na Polícia Federal. Não temos informações ainda, mas vamos saber em breve. Lembrando, né, que esse ponto é importante mesmo. Das Forças Armadas Brasileiras, a mais importante é o Exército, né, que tem mais quadro, mais equipamento, né? A Marinha e a Aeronáutica Brasileiros são forças armadas menos volumosas, né, pesado e volumoso, como diria a Gabriela Varela. E a questão é ver se também, De Lucas, se não foi também só graças à pressão, inclusive de cortar ajuda militar que era feita ao Exército, e pressão, obviamente, externa, que foi muito forte, não só dos Estados Unidos, mas da Europa também, que fez com que o Freire Gomes ficasse contra o golpe. Eu não estou querendo, obviamente, dizer que ele é um legalista ou não, estou dizendo o que está acontecendo. O fato é esse, a discussão é essa. Será que ele foi estratégico ou não? Eu tenho realmente minhas dúvidas e acredito muito na tese de que ele não foi para o golpe porque ele viu que não tinha como levar o golpe adiante. Então ele não quis embarcar nessa loucura do Bolsonaro. Eu estou mais ou menos acreditando nisso, entendeu? Por enquanto. Mas eu posso mudar também depois com novas informações que vierem.
Vamos descobrir na hora que chegar o depoimento pra gente ler, Guga, o que o general falou e o que a gente vai confrontar com as outras coisas que aconteceram. Dito isso, vamos ao nosso novo quadro nesse programa que fez muito sucesso na semana passada. Vocês gostaram? Ele está de volta. Não temos uma vinheta ainda, mas teremos em breve, mas já temos um nome para o quadro. Roda o quadro da vinheta aleatória que eu vou falar o nome do quadro pra vocês. O som também é legal. Não tem nem som. Hoje não tem som. Não, entrou. Ah, já tem aí, ó. Entrou. Ele só não tem som, só. Mas tá bom, vai. Só não foi pra você, William. Você não é o umbigo do mundo. Subiu. Só não foi pra você. Subiu. A gente não ouviu aqui, mas tudo bem. Eu não sou um umbigo do mundo, eu sou quase do tamanho. Nós temos a Hora do Mugido, onde... Vou tocar de novo, porque você atrapalhou toda a vinheta. Fica em silêncio. Agora sim eu ouvi a vinheta com som, nossa equipe é muito boa. Mais ou menos. O quadro que a gente trouxe na semana passada com o melhor, entre várias aspas, do que o bolsonarismo está produzindo aí de alucinações nas redes sociais. Nós colocamos a nossa roupinha de mergulhar no chorume e vamos lá caçar o que é que o bolsonarismo está falando, porque também é importante saber o que as pessoas estão fazendo para poder combater. Primeiro, a foto já dá um certo medo da gente rodar esse vídeo, já dá um certo receio, hora do almoço, vocês se preparem aí, mas uma conversa, Guga Noblat, entre seus colegas de firma ainda, inclusive. Ex-colegas. O Adrílio Jorge, o Marco Antônio Costa, o Rafael Satier, o Nicolas Ferreira quase chorou, Guga. É muito mimimi, né? Eles questionavam as prisões dos bolsonaristas por tentativa de golpe. Vamos ver aí o Nicolas quase chorando. Meu irmão, eu sou igual um cachorro louco. Eu vou pra cima, eu vou mobilizar, sabe? Eu tenho hora que eu não consigo dormir, às vezes, por pensar e falar assim, meu Deus, dê estratégia pra gente, dê uma diretriz, dê discernimento, porque é uma luta muito difícil. Adriles, eles têm tudo. A gente não tem nada hoje. Tadinho, né, Guga? Eles não têm nada. Tinham a presidência por 4 anos, tentaram dar golpe de todas as formas possíveis, mas agora não tem nada. Ele estava reclamando, Guga, das prisões dos bolsonaristas, tentativa de golpe, das condenações que foram feitas pelos ministros do STF contra os golpistas. Tadinho, né? Guga? Fica um pouco de dó. Não. Guga, está sem áudio? Ou eu não tô ouvindo o Guga? Eu tô sem áudio? Agora não, tá com áudio. Sem áudio? Foi problema na máquina. Voltou. Homem ou a máquina? Esse bando... Tá vendo? Essa é a mesma turma, gente, que fica chorando, fazendo mimimi, enchendo o saco para diminuir a maioridade penal. Essa é a mesma turminha que fica dando chilique e histericamente fica pedindo para ter pena de morte. Eles querem o pior tipo de pena para todos. Mas quando chega em alguém que eles se identificam, que são os golpistas, aí eles se comovem, aí eles ficam com peninha. Poxa, gente, a mulher ontem que foi condenada e que está servindo aí agora como escada para a extrema-direita fazer o discurso de perseguida, ela foi condenada a 17 anos de prisão. É o nosso próximo tema, não fura nossa pauta não. Ah, tem isso? Não fura Mas nossa esse pauta, chororô é por isso. Esse blá 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 todo é na esteira dessas últimas prisões. E aqui é usada como exemplo, é uma de uma mulher que, enfim, a gente vai mostrar já já o que ela fez. Então não tem papo. Se a pessoa comete crime, ninguém está acima da lei. Nenhum golpista, nenhum amiguinho do Bolsonaro, nenhum chorão da extrema-direita vai ser tratado de maneira diferente, só porque tem o Nicolas para ficar gritando por ele na internet. Isso é a lei. Qualquer um pagaria, não é porque da tua turma, Nicolas, é porque cometeu um crime. Cometeu um crime, tem que pagar. Essa é a pena que foi imposta e que eles aprendam a respeitar a democracia daqui adiante e que chorem na cadeia como vocês estão chorando aí nessa live. A galera está adorando a vinheta, viu, Guilherme? Parabéns, foi o Guilherme Bessa que fez, viu? Uma salva de palmas. Foi o Guilherme e o Vento. Então, uma salva de palmas para os profissionais que fizeram a vinheta. A galera gostando aqui, série rural, perfeita vinheta. E foi o Vitinho que errou. Óbvio.
Solta o berrante, o João Poploticos quer esse portfólio de vinhetas, assinar a Castilho a melhor vinheta do mundo. Mas o que não é melhor, o Guga quase furou nossa pauta aqui, mas ele já tá ligado na história, que é outras bolsonaristas reclamando da prisão, da condenação da empresária Camila Mendonça Marques, de Santa Catarina. Nem todo catarinense, mas sempre um catarinense, né? Pois é. Foi condenada a 17 anos de prisão pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. A direita ficou desesperada, Guga. Aí, ó, um dos perfis da direita. Essa mulher passará mais de uma década presa após a sentença de hoje, tem 2 filhas lindas, ela emprega colaboradores que ficaram desempregados, ela nunca foi agressiva, meu coração morre um pouquinho a cada dia. Outra que chorou nas redes sociais foi a Júlia Zanata, a deputada lá de Santa Catarina, também ficou desesperada falando sobre essa condenação dos bolsonaristas, dessa bolsonarista. Camila Mendonça Marques, mãe de 2 crianças, empresária em Tubarão. Uma rápida análise em sua vida pregressa mostra que ela não representa qualquer perigo para a sociedade, mas ainda assim foi condenada a 17 anos, quantia que ultrapassa homicidas e estupradores. Tem a continuação do post, não vou ler o post todo, mas a Júlia Zanata ficou triste, os bolsonaristas ficaram chateados porque alguém foi condenado por um crime que cometeu, o Guga. Difícil, né? Difícil, né? Logo eles, né? E Tubarão não é de onde saiu aquela senhora que também ficou conhecida? A Dona Fátima. Aqui cagou na mesa do Tubarão. Aqui cagou na mesa do Xandão, essa aí. Tubarão tem produzido. Tubarão tem produzido o melhor que pode, né? Olha, Guga, esse Tubarão. é o vídeo dela, ó. Aí, ó. Como é o nome? É Camila, né? Como é o nome? Uma vítima. Camila Mendonça Ferreira, Marques, né? uma vítima. Camila Mendonça Marques. Vamos ver o vídeo dela. Acabou a palhaçada, agora a gente só sai daqui de dentro com o exército. E intervenção militar é o que a gente pede, pronto. Saiu com o exército. Não tem recuar, a gente não vai sair daqui. Bem, tanto que saiu que foi presa, né? E aí, Guga, é doido que essa galera acha justificativa pra... tanto que o Bolsonaro tá falando de anistia, né? Ele quer que essas pessoas sejam anistiadas. Ele quer anistia. Que ninguém seja condenado, inclusive ele, né? Mas as pessoas invadiram o Congresso, disseram que não iam sair de dentro do Congresso se não tivesse o exército. Meu irmão, o nome disso é golpe. E golpe é crime. Tem que pagar pelo crime, porra. É o mínimo. Pois é, e eles estão agora nessa, né, de querer anistia. Se você ver esse vídeo, tem uma outra versão dele, que aí tem depois ela reclamando do exército, que ela fica primeiro ali convocando o exército, só vamos sair com o exército, como se tivesse dado um golpe, e aí depois ela tá indignada, xingando o exército, porque o exército não aderiu a esse golpe do dia 8, e ela passa a xingar o exército, enfim, tem uma outra versão também, e é isso, ela se entregou, ela tem vídeo dentro ali do Palácio do Planalto, no caso, um local que foi depredado, que foi destruído, que foi invadido, exatamente no intuito, como ela mesma diz aí, de dar um golpe militar. Ela está gravada assumindo o que fez e dentro de um local que foi depredado. Qual que é a dúvida? Detonado, destruído. E ela participou da destruição. Qual que é a dúvida? Que ela tem que pagar. E aí é pouco tempo ainda, né? Tem gente que acha que é pouco tempo ainda, 17 anos. 17 anos tá bom, e ela não vai cumprir 17. Ela vai cumprir, acho que 1/3, né? Realmente trancada. O resto, sim, ela vai ter, talvez, tornozeleira por um tempo e vai ter que prestar esclarecimento, enfim, à justiça por uns anos. Agora não vai também ficar trancada há 17 anos, não vai ser isso que vai acontecer. E Tubarão está servindo realmente de exemplo, né, como uma cidade de onde se formou um batalhão de golpistas. Tubarão precisa melhorar a reputação. É um ser maluco, irmão. O Gustavo Silva diz, relaxa, as suas filhas vão ganhar um subsídio. Você não reclamava desse subsídio? Agora vão ganhar. A Maria Helena aqui, minha filha nasceu em Tubarão, medo. Cuidado com a sua filha, Maria Helena, fique de olho. O que é isso, Yara? Ué, querem anistia por quê? Não eram todos infiltrados? É uma excelente pergunta. A Fabiana Carvalho, filhinhas, fiquem aqui, mamãe vai lhe dar um golpe de estado e já volta. E a galera falando o óbvio, né, que assim... vou comer você. A Sueli Zavaroni, ela não pode ir presa porque tem 2 filhas lindas. Se esse fosse o critério, ninguém tava preso no Brasil, né, gente? O critério não pode ser preso, né?
Não, Vitinho nunca ia ser preso. O que ele tem de filho espalhado pelo Brasil. Mais um golpista para a gente falar sobre, Guga, aqui no nosso programa, no nosso quadro sobre gado, é Deltan Dallagnol, o ex-coordenador da Operação Lava Jato, deputado cassado do Novo, do Paraná, gravou um vídeo em frente ao prédio que ficou conhecido como Triplex do Guarujá. Ele foi cassado por unanimidade, né, pelo TSE, cometeu fraude contra a lei da ficha limpa ao pedir exoneração do Ministério Público 11 meses antes das eleições, enquanto enfrentavam processos internos que poderiam levar à sua demissão ou sua inelegibilidade. Vamos ver o vídeo aí que o Deltan fez na frente do Triplex. Pessoal, olha onde a gente tá. Esse aqui é o Triplex do Guarujá do Lula, que me custou mais de 100 mil reais é o filho do Deltan? multa por eu fazer o meu trabalho. Esse Triplex rendeu pro Lula. Não, mas sério, é filho dele? Claro, parece, né? Teve condenação é o menino. Eu acho que o filho dele é mais novo. 3 instâncias da Lava Jato. É o filho dele? Mas o STF anulou. Nesse mês de março, já completa 10 anos essa operação. Eu tenho uma outra arroba embaixo, Guimar, eu não consigo ver. De quem que é a arroba? Vê aí, vocês têm um vídeo maior. Hoje, infelizmente, eles não têm mais medo de serem presos, porque o STF decidiu abraçar a impunidade que impera em nosso país. A verdade é que a Lava Jato foi um sopro de esperança e um mar de impunidade. Vocês descobrem aí que esse é o filho do Deltan. Você sempre diz que foi condenado sem provas, mas essa aqui atrás de nós é a maior prova de todas. A não ser quem que é esse aí? Quem que é esse cabeçudo aí? Reformada Eu pela tô OAS, na dúvida, não é o Deltanzinho, tem 9 anos o Deltanzinho. É na cadeia e não na presidência da República. Lugar de corrupção na Ele cadeia. é o Guilherme Kilter, formado em Relações Internacionais e empresário no marketing político. Tem vídeo do Nicolas Ferreira, tem uma foto com Deve ser candidato a alguma coisa aí. Vai ser candidato a vereador em Curitiba, alguma coisa do tipo aí. Esse sujeito é o mini-min do Deltan Dallagnol. E agora, curiosamente, já nós vamos falar... O mini-crack do Deltan. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a reforma da casa do Bolsonaro, né, que foi paga por um empresário. A gente vai falar já sobre isso. O sítio de Atibaia, que não era do Lula, né, tanto que o Lula não usa mais, o Triplex do Guarujá aqui não foi R$1 pro Lula, né, mas seria do Lula, e curiosamente os caras continuam na narrativa, porque só sobrou isso pro Deltan, né, não sobrou emprego, coitado, não sobrou cargo, não sobrou mandato, sobrou nada, né, então só sobrou pro Deltan fazer VT nas redes sociais e passar vergonha. Não sobrou dignidade, não sobrou isso respeito nunca teve. próprio. Isso nunca teve. Isso faltou, né, desde sempre, enfim, mais um momento... de desespero. Quando a gente vê esse sujeito gravando... Olha ele aí, ó o Deltan. Não, esse é o mini Deltan, é o mini craque do Deltan. O personagem do Deltan aí que fizeram. O Deltan tá desesperado, ele precisa de atenção, ele precisa seguir na sombra da extrema direita e ele não tem mais nada, coitado. Ele chegou a ser escorraçado pelo Bolsonaro e depois ficou ali mesmo assim tentando pedir perdão. Igual o Sérgio Moro, os dois foram chutados pelo bolsonarismo e depois rastejaram de volta até o pé dessa gente. E ali eles estão. E você vê o Dallagnol, ele não tem nada a fazer a não ser permanecer com essa bandeira de o cara que tem ódio, que ataca, que bate de frente com o PT, que persegue o Lula. É essa a única imagem que ele consegue cultivar para ter ainda alguém do lado dele, que são aqueles... que odeiam a política, que odeiam o Lula, que odeiam a esquerda, aqueles que vomitam ódio político. É esse tipo de público que ele pega quando ele faz esse vídeo. Essa história ela já perdeu totalmente a credibilidade. O juiz dessa história foi condenado por suspeição. O Lula hoje ele é uma vítima disso e não um vilão. Ele virou uma vítima de um juiz que foi considerado suspeito, além de ter sido julgado em um foro que não era o foro que ele deveria ter sido julgado. O Lula que passou por uma dezena de processos e que foi inocentado em todos eles. O único que ele foi culpado foi justamente o dessa turma aí, que a gente vê que tem ódio ao Lula e ódio ao PT, que é o Dallagnol e o Sérgio Moro. E quanto mais o Dallagnol cultiva essa imagem de que tem ódio ao PT, maior fica essa imagem de que Lula foi de fato perseguido por essa gente, um bando de militantes. Esse sujeito nunca foi procurador, ele foi um militante.
A Paula U, vocês deviam fazer 1 hora de rolê e 1 hora de mugido, mas tem que ser com o Will, o Guga, a Laura, Vitinho, Bessa. Vocês querem que a gente fique trabalhando aqui o dia inteiro, né? Você não tem academia, nada pra fazer. Mas a gente tá pensando em ampliar o programa. Será que a gente amplia? Vamos pensar. Inclusive, eu cortei o cabelo, fiquei bonito no ar, né? Só notei agora. A Maria falou, o Deltan agora é coach de Minion. O Rodrigo Sartor, o Tantan e o Tantanzinho. A Juliana Duarte, Deltan e Deltinha, derrubo com 2 tapas. Que é isso, Juliana? O Proletário Digitais é o Minionzinho do Deltan. E o Guilherme Rosalim Pato é o fraquejadinho. E com isso nós terminamos a Hora do Mugido. Terminou, né? Tem mais alguma coisa aqui? A Hora do Mugido termina com isso e nós vamos para o nosso Macetada de Notícias. Vinheta. Guga, a bondade é uma coisa que toca o meu coração, sabia? Depois do exército de Israel passar fogo em 112 pessoas, executando palestinos que estavam buscando comida, né, o que ficou conhecido como massacre da farinha, as pessoas estavam buscando farinha para comer nos caminhões de ajuda humanitária, os Estados Unidos resolveram mandar comida. Para os palestinos, que fofura! Eles estavam se aglomerando em torno de caminhões de comida quando os drones de Israel dispararam, e aí a gente está vendo imagens dos mantimentos enviados pelo governo dos Estados Unidos para Israel, lá para a faixa de Gaza, para os palestinos, Guga. Mas vale lembrar que em outubro do ano passado, os Estados Unidos enviaram uma leva de armas no maior porta-aviões do mundo para Israel. Né? Aí a data, 11 de outubro do ano passado. Além disso, eles vetaram todas as propostas de cessar-fogo do Conselho de Segurança da ONU. A Kamala Harris, a vice-presidenta dos Estados Unidos, resolveu pedir um cessar-fogo. A gente tem o vídeo aí da Kamala Harris pedindo. Não tem? And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. For at least the next 6 weeks, which is what is currently on the table. This will get the hostages out and get us. Agora, Guga, é curioso, tem uma forma boa de resolver lá o problema, né? Das pessoas pararem de morrer, é só os Estados Unidos parar de mandar arma. Que tal? Será que é uma sugestão boa também? Né? Kamala Harris, é muito fácil pedir um cessar-fogo imediato, né? Eu quero ver, obviamente, deixar de faturar, deixar de ganhar, deixar de lucrar com essa guerra. E os americanos estão lucrando muito, estão mandando armas e não é de graça. Eles estão ganhando muito dinheiro, como sempre. Toda guerra é sempre um grande bom negócio para as grandes potências que estão ali em torno do conflito, e os americanos estão sempre no entorno de todos os grandes conflitos e estão mais uma vez faturando, e é isso que precisa se fazer. Não é mandar apenas alimento, é cessar o comércio de armas com Israel neste momento, parar de mandar a arma, parar de patrocinar essa guerra. O que os americanos estão fazendo é patrocinando, obviamente, uma guerra, enquanto fazem um ou outro gesto humanitário para tentar camuflar o que está acontecendo ali, que é culpa, obviamente, não só de Israel, mas também dos Estados Unidos. Eles são culpados pela guerra. Aqui no chat, o pessoal chamando de holocausto, de genocídio, etc. A Samantha Alves, pede cessar-fogo e manda arma. Não faz muito sentido, né? Aí a Fabiana Carvalho, tô emocionada com tanto cinismo. Falamos sobre Israel e sobre a hipocrisia dos estadunidenses. Vamos falar agora sobre o tema que a gente já citou brevemente, Guga, a reforma na casa do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma casa, vocês sabem, né, em Mambucaba, né, na Vila de Mambucaba, e a casa do Bolsonaro foi reformada. Essa casa aí, essa é antes da reforma. Angra dos Reis, da reforma, né? Em Angra dos Reis. Aí como é que ficou a casa depois da reforma? Deu um tapa na casa do Bolsonaro. Olha que bonitinho. Ficou arrumadinha a casa do Bolsonaro. Porém,
A reforma, que o Bolsonaro falou que pagou do próprio bolso, teve a participação de um empreiteiro, que em uma semana venceu licitações de quase 17 milhões de reais em contratos ligados a quem? Ao governador Cláudio Castro, amigo do Jair Bolsonaro. O Renato de Araújo Correia participou como uma espécie de coordenador de obra na casa do ex-presidente. Em um discurso em Angra dos Reis, em 7 de janeiro, Bolsonaro já antecipou que esse assunto ia aparecer. Vamos ver o que o Bolsonaro falou lá nesse evento em Angra. Alguns políticos, exceto o Zil, ver a minha casa, que ela está sendo reformada, e estou pagando. Sabem que estou pagando. Eles vão falar daqui a pouco que ele está pagando para a minha reforma, né? A minha casa aqui não existe que ativar ela. Ele já previu que isso ia acontecer. Ao Metrópolis, o Renato, esse aí, inclusive esse que o Bolsonaro aponta aí, é o Renato, é o empresário, tá? Negou e disse que a reforma ocorreu com uma empresa terceirizada, mas os vizinhos do Bolsonaro afirmaram que viam ele toda semana na casa, na época da virada do ano, orientando os operários como se fosse o chefe deles. E aí, Guga, nessa matéria do Metrópolis, ele diz que sim, que era uma espécie de fiscal da obra do Bolsonaro, mas que não pagou a obra, e ele é empreiteiro. Esse cara aí, o Renato, é empreiteiro. E ele também disse que no final da obra, ele assumiu a obra com 10 funcionários dele para terminar a obra. Por que a empresa não terminou a obra, né? Tinha uma terceirizada fazendo, por que essa terceirizada não terminou a obra? E curiosamente, ainda, Guguinha, para você comentar, o Renato é pré-candidato a prefeito de Angra dos Reis, com o apoio do Bolsonaro. Ele impôs o nome do Renato como pré-candidato a prefeito, contrariando inclusive o próprio PL lá de Angra dos Reis. Curiosa essa história, né, Guga? E diz que não é sítio. Claro que não é sítio. O sítio não era do Lula. A casa é do Bolsonaro. Pois é, a casa tá no nome de Jair Bolsonaro. Foi reformada e o mestre de obras foi um amigo empreiteiro que estava ali só para ajudar, só para orientar, não faturou nada, quer dizer, né? Pelo menos é o que ele quer que a gente acredite. E aí quando perguntam para ele, mas foi terceirizada? Foi terceirizada. Uma empresa fez, não foi a minha. Que empresa? Ele não sabe o nome. Esqueci. Ele disse que o nome era muito difícil. Ele falou que o nome era muito complicado, ele não lembra. Muito complicado, não decorei. Enfim, aí fica complicado, né? A gente acreditar nessa história. E por que no final da obra ela seria tocada por ele com 10 empregados dele? Qual foi o custo disso? Por que ele fez isso? Foi de graça? Ele não recebeu nem pelo final da obra que ele teria tocado? Ou seja, é uma história que não se sustenta. Mais uma de tantas. Jair Bolsonaro, esse sim, metido em todo tipo de rolo, de joia, de cartão de vacina, de golpe e agora de reforma na casa registrada no nome dele. Vai ter que explicar, porque essa história está muito mal explicada até agora, ninguém acreditou. E você que está aí assistindo pode estar se perguntando, mas a casa não é do Bolsonaro? Ele faz o que ele quiser, ele gasta o dinheiro dele. Porém, a desconfiança nesse caso é que um empresário que tem contratos milionários com o governo do Rio de Janeiro usou dinheiro, sabe-se Deus de onde, para pagar a reforma na casa do Bolsonaro como um favor. Além disso, o Bolsonaro também apoia o nome do Renato, não apoia, impôs o nome do Renato como candidato a prefeito de Angra dos Reis. Pode ser uma troca de favores, o que aí sim não é legal, é ilegal. Então a gente vai continuar acompanhando essa história. Se fosse uma reforma na casa do Bolsonaro com o dinheiro dele, ele não precisava nem falar de quanto foi, como é que foi, mas com a participação do Renato, essa história ganha outros contornos que precisam ser investigados. Falando em eleições, Guga, vamos falar agora sobre o nosso quadro A Terra... fica a dica aí para a Laura Couto, o quadro A Terra é Plana, mas Capota, que é um quadro que pode virar um quadro fixo deste programa, de tantas histórias, de tantos plot twists que temos neste país. O antigo organizador das motociatas do Bolsonaro, o Jackson Villar, agora tem um novo aliado na política. Sabe quem é, Guga? Dá um chute. Quem? Guilherme Boulos. Em suas redes sociais, o Jackson Villar tem feito postagens sobre Boulos dizendo: Boulos e Jackson Villar, a dupla que liderará São Paulo, e juntos por SP. Olha, os dois juntos. Nas eleições deste ano, o empresário que administrava o Acelera para Cristo, eu acho ótimo esse nome,
Coitado do Cristo. Disputará uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Segundo Jackson, ele rompeu com o Bolsonaro por conta das mentiras do ex-presidente. Ele postou um vídeo em setembro do ano passado que repercutiu bastante. Vamos ver esse vídeo aí para você comentar, Guga. Jogou a sua liberdade fora para defender o país, um presidente ao qual traiu a classe dos Zé Trovão, os caminhoneiros, onde hoje grava um vídeo mandando recuar. Peraí, eu fui processado aqui em São Paulo por várias vezes pelo governador, por outras coisas, defendendo o Bolsonaro. Mas agora eu te digo, eu não acredito em Bolsonaro mais. Pode me chamar de traidor do que você quiser, canalha. Estamos lascados. Alexandre de Moraes, presta atenção que eu vou te falar. Solte todos que foram presos e enganados por Bolsonaro. Todos foram enganados por esse traidor que quer andar de helicóptero. Esse vídeo é de 2021, Guga, e esse vídeo tem 2 minutos, não vamos ver todo o hunt, né, todo o desespero do Jackson Villar, mas deu uma, como diz a expressão equivocada, deu um 360, né, foi do Bolsonaro para o Guilherme Boulos em menos de 3 anos, é muita virada, né? Deu um 180. Não, mas a piada é 360 porque é no mesmo lugar, mas é um 180, sim. Mas eu também, eu sou ruim em matemática também, eu sempre erro essa daí. Mas fato, em tempos veritatis... Tempos veritatis, saiu da água pro vinho, saiu do inferno pro céu, digamos assim. O cara conseguiu, de fato, estava do lado do bolsonarismo mais reacionário de todos, fazendo motociata, etc., do lado ali do Jair Bolsonaro com aquela turma mais reacinha, e agora ele tá com os progressistas, tá do lado do Boulos, e ele parece ser mais um daqueles Jair me arrependi, né? São muitos que se arrependeram, porque eles foram jogados aos leões, de fato. Bolsonaro abandonou essa gente, Bolsonaro chamou de infiltrado os mais fiéis bolsonaristas, os que colocaram em risco a própria pele, a própria liberdade, aqueles que pararam presos. Ele atacou até esses. Ele disse o que eles fizeram foi deplorável, chegou a chamar de infiltrado, quis tirar o dele da reta. Bolsonaro não se importa com os aliados, e esse daí, obviamente, entendeu isso, e agora virou um adversário, e que seja bem-vindo ao lado progressista da força. Uma outra notícia que não é do Brasil, agora é editoria internacional do Rolê ICL, de um evento que aconteceu na Escócia, em Glasgow, que é a capital da Escócia. Você já quis visitar a fantástica fábrica de chocolate, Guga? É um lugar que você queria visitar? Conhecer o Willy Wonka, o Zupa Lumpa. Essa aí são imagens geradas por inteligência artificial que chamavam para um evento lá na Escócia. Aí, ó, tá vendo? Essa era a imagem. Um evento do Willy Wonka, né, da fantástica fábrica de chocolate. Só que esse evento viralizou mundialmente por outro motivo. Quando as pessoas chegaram lá, ó, essa era a expectativa do evento, né? Você tá vendo? Era para ser assim o evento. Quando as pessoas chegaram lá, o evento era assim, ó. Roda as imagens aí pro Guga ver. Vamos ver. Olha como era o evento. Não, mentira, mano. Mentira, velho. Calma. Roda mais imagem. Olha lá. Olha a parede. Olha a parede. Olha a Umpa-Lumpa. Caralho, olha o Umpa-Lumpa, a Umpa-Lumpa. É o Heisenberg, velho. As pessoas começaram a dar seus relatos sobre o evento. A Umpa-Lumpa que vocês viram, elas foram contratadas, essas pessoas, para participar do evento. E aí, olha só. Olha isso, Guga. Olha a fábrica de chocolate. Olha o chocolate. Não aconteceu. E aí, não aconteceu. Elas tinham que dar jujuba para as crianças, doce para criança. Só que aí foi acabando, era uma jujuba por criança, uma balinha de goma por criança. Aí, ó, olha o evento. Uma jujubinha. Uma jujubinha por criança. Aí, ó. Que belíssimo evento. Era caro, não era barato a entrada do evento. Acho que era 100 e poucos euros, alguma coisa assim. Era 100 e poucas libras. É verdade, cobraram ingresso. Olha, ó. Olha as imagens de como seria. Seria assim, ó. O evento ia ser assim. Olha como era o evento. E aí, é pra você nem sempre acreditar na publicidade, né, Guga? Aí deixou uma demonstração clara. Olha lá, ó, muito animado.
As crianças, coitadas das crianças do evento do Willy Wonka. Imagina, Guga, você vai levar suas filhas lá, chega no evento do Willy Wonka, é assim, ó. A polícia foi chamada, né, inclusive fechou o evento. O evento não pôde continuar lá em Glasgow, na Escócia. Contrataram a empresa de promoção de evento do Jair Renan para fazer esse daí. Ele trabalhava com esse tipo aí, não esse tipo, mas ele trabalhava com promoção de evento. Ele fazia, né, um trabalho de tentar, de alguma maneira, criar um marketing ali também para os eventos que ele patrocinava, que ele estava no meio. E aí tem uma cara de Jair Renan de estagiário, porque esculhambaram a propaganda, né? Parece que vai ser aquele momento do sonho das crianças e quando chega ali vira, obviamente, um pesadelo, uma pegadinha. Isso é praticamente uma pegadinha do Sérgio Malandro. Não parece nem ser verdade uma história dessa, uma falta de respeito com quem acreditou nisso. Aqui no chat as pessoas estão falando que não creem, picareta tem em todo canto. O Vinícius o Patati Patatá aqui no Brasil foi melhor que isso. O Patati Patatá falso. Parece aquela turma da Mônica derretida que foi pra escola. Que foi o Vitinho que organizou o evento. Foi o Vitinho que fez. E ó, tá aí a pobre da menina contratada para ser Upa Lumpa lá no evento na Escócia. Vamos agora. Tem quanto tempo de programa ainda, Guilherme Bessa? Tem mais 9 minutos. 9 minutos, então vamos para o melhor que você não viu. Começando com um meme que o Guga Noblar mandou pra gente. Você manda coisas pro Guga Noblar, manda coisas pra mim nas nossas redes sociais. Pode mandar pra mim no @DelucaWilliam no Instagram ou no Twitter @Deluca, ou para o pequeno Guguinha Noblar no @Guga Noblar em todas as redes sociais, inclusive no Privacy. Pode procurar lá que tem canal do Guga lá. O Guga mandou pra gente aí essa arte aí do Todos contra a Dengue, né? A gente tá com um surto de dengue aqui no Brasil. Antes de cantar o hino nacional e orar para pneu, verifique se tem água parada. Se tiver água parada, gente, vira o pneu, tira a água do pneu e aí vocês podem voltar a orar para pneu. Vocês que gostam, né? O pessoal aqui que gosta, pode fazer isso aqui para ajudar a combater a dengue, né, gente? É importante. Isso não é brincadeira, o pneu aí é brincadeira, mas o surto de dengue não é brincadeira, é muito sério o que está acontecendo. E se você for bolsonarista, vira o pneuzinho aí antes de cantar o hino nacional para o pneu. Mas Will, quem... olhei meus 2 pneus aqui, tá sem dengue, tá tranquilo. Tá tranquilo? Não, tá ótimo. Mas são pneuzinhos, Guilherme, de bicicleta. A gente tem, Guga, uma coisa que não é tão legal quanto cantar pra pneu, que é o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. Não tá sabendo muito bem lidar conversar com gente, sabe? Conversar com o povo, um negócio que dá muito trabalho. O Ricardo Nunes discutiu com um morador aqui em São Paulo, não sabe. Quando eu tava visitando um buraco na rua lá, ele discutiu com o morador. Vamos ver o vídeo do Ricardo Nunes. Porque vai pôr no dia que você vai passar. Tá, por favor. Eu vou pôr o tapume. Põe agora. Vai pôr agora? Eu vou pôr. Vai lá, pega lá o tapume. Não é você que vai falar para não pôr o tapume. 4 meses depois você vai pôr o tapume? 4 meses depois? Eu tenho foto que tinha tapume. Tapume quando? Eu tenho as fotos. Quando? Eu tenho as fotos. Eu moro na porta do buraco, meu amigo. Não tem sentido eu fazer uma obra. Pega qualquer pessoa e pergunta se tinha um tapume aqui. O operário vai te dizer. Mentiroso! Vem me tirar de maluco aqui, fazendo propaganda política. O Ricardo Nunes quer discutir com o morador que mora na frente do buraco se tinha tapume para fechar o buraco. Esse é o nível do cara que quer ser prefeito de São Paulo de novo, né? Porque é prefeito, ninguém sabe por quê, mas quer ser de novo. É um gênio do marketing. Esse sabe com quem brigar, né? Sabe escolher bem as brigas políticas dele. O cara batendo de frente com uma pessoa na rua, enfim, que não teria relevância política e que ele não deveria, obviamente, estar gastando a imagem dele dessa maneira. Ele estava esses dias também respondendo nas redes sociais dele, provocação de adversários políticos. Ele é desses que cai em provocação. Ele é desses que se deixa pautar pelo que os outros querem e acabou sendo pautado mais uma vez. Está aí, né, o vídeo dele circulando sobre tapume e essa cena patética que um prefeito não deveria estar protagonizando, ainda mais ele sendo candidato a uma eleição que está aí perto de chegar. Tá todo mundo entendendo que é muito fácil fazer ele discutir o que os adversários querem, né? É só provocar um pouquinho, tá aí mais um exemplo disso.
Vamos mostrar um vídeo sobre futebol agora, que não é uma editoria que a gente traz muito aqui no programa. Oi, Guilherme. Antes de você seguir, o Vitinho já foi, né? Já aqui. Passou já. Não, só falando dos comentários da galera aqui, a Marcela Goulart pediu o link do Guga, do Privacy. Vou mandar. E a Verônica falou que aqui é o prefeito Starting Pack. Buraco, pastel e criança de colo. Só faltava isso. Não, mas aguardem que vai vir aí, gente. Tá chegando aí. Já o Ricardo Nunes, que ninguém conhece, vai começar a aparecer assim. Mostrar um vídeo de futebol rapidinho, Guga, só pra exemplificar, pra quem não é brasileiro, como é que funciona o futebol no Brasil. É assim, ó. Essa imagem de Fluminense e Botafogo no fim de semana. O jogador do Botafogo saiu de campo. Machucado. Parece um saco de... Aí, olha só, ele puxou ele pra dentro de novo. O jogador do Botafogo caiu dentro de campo, caiu fora de campo. O colega dele foi puxar ele pra dentro, pra ele atrapalhar o andamento do jogo. O goleiro do Fluminense puxou ele pra fora de campo de novo. Arrastou ele pra fora. E aí o outro veio do banco de reserva e puxa ele pra dentro de novo. Pra ele atrapalhar. Ele cai no chão de novo. É maravilhoso. A gravidade é muito grave. O futebol brasileiro, se ele não inventasse, precisaria ser existido, né, Guga? Essa imagem é um ótimo exemplo de como é o futebol brasileiro. Imagina os bombeiros assistindo isso. O cara fala, quando você se machuca, não mexe na pessoa. A gravidade aí realmente é preocupante, porque a galera arrastando ele como se fosse um saco de batata. Ele virou só um meio do jogo continuar ou não. Não interessa a questão de saúde, a questão física. O que importa, obviamente, é criar essa dificuldade aí em voltar ao jogo. É a bagunça do futebol brasileiro e uma atuação péssima desse jogador, né? Como ator, realmente, no máximo, uma vaguinha em uma novela da Record. O goleiro do Fluminense, obviamente, está desesperado porque o Fluminense tomou uma piaçava, né, do nosso querido Botafogo lá no Rio de Janeiro. Uma notícia de última hora, Guga, vocês vão ver mais sobre isso no ICL Notícias segunda edição daqui a pouquinho. O Donald Trump tem uma... Cadê? Aqui, ó. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o Trump vai poder concorrer às eleições dos Estados Unidos e estar nas cédulas em todos os estados. Abre aspas, como diz a Constituição, como a Constituição considera o Congresso e não os estados responsável pela aplicação da Sanção 3 contra titulares de cargos federais e candidatos, nós revertemos, ou seja, a Suprema Corte reverteu a decisão de alguns estados que tinham tirado o Trump das cédulas eleitorais. O Donald Trump vai concorrer e provavelmente vai ser o próximo candidato dos Estados Unidos, o próximo presidente dos Estados Unidos, Guga. Lá tá tudo... Lá ele aparelhou a Suprema Corte lá é trumpista, e aí a Suprema Corte do Colorado, porque tem as cortes estaduais também, não tem só a federal, e aí tem as estaduais, e a do Colorado, por exemplo, tinha retirado o Trump das cédulas da eleição, porque o cara é um golpista, gente. O cara tem que Olha, Guga, tá aí a decisão, sua decisão da Suprema Corte tá aí na tela para vocês. Mas a Suprema Corte, a gente já sabe, se a Suprema Corte é a mesma que tá fazendo com que os Estados Unidos regridam e coloquem a democracia em xeque. Essa Suprema Corte foi aparelhada pelo Trump, a gente não espera mais nada além disso. E mais uma vez uma decisão favorável a um sujeito que é um golpista, que coloca a democracia em risco, que deveria ter sido preso pela invasão do Capitólio, sem contar as fraudes contábeis, né, da empresa dele, envolto em corrupção também. É a cara da extrema-direita, populista, cínica, mau caráter, virulenta, autoritária e que, mais uma vez, infelizmente, tem tudo para virar o presidente dos Estados Unidos e afundar ainda mais a democracia americana. A Karine Eusébio citando o pensador Chico Sá diz: estamos lascados e estamos mesmo. Vocês verão mais repercussão sobre isso no ICL Notícias segunda edição. E eu vou aproveitar para chamar vocês para fazer um convite para vocês, um convite imperdível. Sabe de quê, Guga Noblar? De web binário. Teremos aí Maria da Penha, uma história de lutas. Estamos em março conhecido como mês das mulheres, né, por conta do Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8, agora nessa semana. E aqui no ICL a gente, antes de fazer homenagem, de dar florzinha, de dar rosinha, de dar bombonzinho, a gente vai falar sobre luta, para você conhecer sobre quem luta pelos direitos das mulheres e para a mudança da realidade que as mulheres estão
subjugadas no país de violência doméstica. A Maria da Penha, que deu o nome à Lei de Proteção contra a Violência Doméstica, vai oferecer uma entrevista exclusiva sobre a história dela no dia 10 de março, neste domingo agora, às 8 horas da noite. Ela compartilhou com o Eduardo Moreira detalhes sobre a jornada dela de 20 anos, onde ela enfrentou em busca da justiça contra o seu ex-marido, que tentou por 2 vezes assassiná-la. Olha só o convite que o nosso Eduardo Moreira, que o nosso Dudu preparou pra gente. Olá, eu sou o Eduardo Moreira e queria convidar todos vocês para uma conversa muito especial que eu tive, uma conversa inspiradora, uma conversa forte e uma conversa reveladora também com a Maria da Penha, essa personagem tão importante que a gente tem no nosso país. Olá, eu sou a Maria da Penha e estou convidando você para assistir um papo muito legal que eu tive com o Eduardo Moreira, do ICL. Conto com vocês nessa conversa. Além da entrevista, a gente vai ter um debate para tratar sobre o tema aqui no nosso estúdio com a Márcia Tiburi, a Manuela Dávila e a Eliana Alves Cruz aqui no estúdio do ICL. Então, vamos falar bastante sobre essa campanha de fake news que tem sido criada novamente contra a Maria da Penha e contra os direitos das mulheres. Como é que se inscreve, Guga? Qual que é o link? Decorou o link para se inscrever nas coisas do rolê aqui, Guga? Qual é o link? Claro, roleicl.com.br. roleicl.com.br. Se não tiver lá 500 inscrições vindas do Rolê ICL, eu vou ficar puto com vocês. Tem grandes indícios de ser machista, né? Pois é. Se você não se inscreve no webinário, na entrevista... Webbinário, para falar contra a violência contra a mulher, eu vou achar que você que está assistindo esse programa é machista. Você defende a violência contra a mulher? Então já está inscrito? roleicl.com.br, entre lá, se inscreva agora. A gente vai chamar essa semana inteira, vai ser um evento incrível no domingo. Espero a audiência de vocês no evento e se inscrevam aí, roleicl.com.br. E com isso, fechamos nosso primeiro dia desta semana, meu pequeno Guga. Até amanhã, meu anjinho. Até amanhã, amanhã é terça, temos uma semana ainda aí pela frente que vai ser quente e veremos aí a repercussão desse depoimento, né, do Freire Gomes no Congresso. Eu acho que essa semana aí as coisas vão ficar ainda piores para Jair Bolsonaro. Então, quando é ruim para ele, é bom para o Brasil. Até amanhã e é nóis. Mandar um beijo para Ana Cecília, que pediu beijo aqui, a Sueli Zavaroni, o Guilherme Pato, quem mais? O Gilson, o Antônio Leal, Beatriz Berti, o Eduardo Moreira, mentira, esse aqui é o nosso anúncio, a Maria, a dona Josi Silva, a Kelly Cristina, tá fazendo também isso, o Guilherme, Célio Pereira aí, cara, e todo mundo que está assistindo nosso programa. Um beijo para você, Guilherme Bessa e equipe. Beijo. Amanhã estamos de volta a partir das... Que horas que começa? 11h30 da manhã. Tchau, a gente se vê amanhã. Valeu, fui. No ano de 1983, a brasileira Maria da Penha, farmacêutica, estava em casa, onde morava com o marido e 3 filhas. Ela dormia quando o próprio marido deu um tiro nela. Meses depois, enquanto ela se recuperava, o marido tentou matá-la outra vez, agora eletrocutando-a no banheiro. O caso da dona Maria da Penha é um caso comum, infelizmente, no Brasil de hoje, onde milhares de mulheres todos os dias são vítimas de violência doméstica. Mas Dona Maria da Penha resistiu. Ela é uma guerreira e começou uma longa luta por justiça, tornando-se um símbolo na defesa das mulheres em todo o Brasil. Pois bem, no dia 10 de março, um domingo, às 8 da noite, o ICL traz para você uma entrevista exclusiva com Maria da Penha, que conta toda essa trajetória de lutas, de busca por justiça e nos abre o horizonte para entender exatamente o que acontece neste país com a violência contra as mulheres. Para você não perder essa aula aberta, basta você clicar no link que está aqui neste vídeo e ter acesso à aula. Não só você, mas suas amigas, seus amigos, todas as pessoas que você conhece, para as quais seja importante conhecer esta realidade.